Bom, pessoal, aqui é a aula 1, tá certo? Nós vamos só falar rapidamente aqui o conceito de carga elétrica elementar, princípio da atração e repulsão, condutores e isolantes, tá certo? Lembrando que está lá no capítulo 1 do livro de vocês, página 15 a 16. Bom, a carga elétrica elementar é uma propriedade das partículas elementares que compõem o átomo. Lembrando que o átomo é formado por prótons, nêutrons e elétrons. Então, pessoal, vocês com certeza já viram algumas dessas relações aqui a respeito do átomo, não é? Então, o que seria o átomo? O átomo é a menor partícula da matéria possível, composto, como a gente já viu aí, prótons, elétrons e nêutrons, sendo que você tem no núcleo os nêutrons e os prótons e na eletrosfera os elétrons, né? No decorrer da história, a gente como humanidade, a humanidade tinha uma percepção bem diferente no decorrer. Ou seja, inicialmente imaginava-se o átomo apenas simplesmente como uma esfera sólida. Depois eles imaginaram uma esfera, só que com, com elétrons e prótons, ou seja, partículas positivas e negativas. Depois veio esse sistema aqui planetário, que provavelmente esses dois aqui, o 3 e o 4, são que vocês veem mais em ilustrações, né, de livros atualmente, ainda usam certas ilustrações dessas sim. Por mais que deixe bem claro que não é exatamente dessa maneira, mas ainda está muito no imaginário coletivo o átomo ser representado assim, como um modelo planetário. Só que ele nem é, hoje em dia nós não entendemos mais sendo como um modelo planetário assim, e muito menos também como esse modelo quântico, né? A perspectiva que nós temos hoje é esse modelo mecânico quântico aqui, onde você tem o centro, certo? E essa eletrosfera aqui, cada ponto desse não é um elétron, cada ponto desse seria a probabilidade desse elétron estar no momento de observação, tá certo? Ou seja, ele pode estar em qualquer ponto dentro dessa ilustração azul aqui, digamos assim, certo? Mas para nós o que importa é a questão da carga de um único elétron, tá certo? Então, um único elétron ele tem uma carga elementar de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. É o que nós chamamos de carga de um único elétron. Lembrando, então, que todo o corpo ele é composto de milhares e milhares de átomos. Por menor que seja um corpo, ele vai ter uma escala muito grande de elétrons. Então, para a gente fazer a quantização de uma carga elétrica, ou seja, saber qual é a quantidade de carga de um corpo, a equação ela é relativamente simples, onde você pega um número de elétrons e multiplica pela carga elétrica elementar de um único elétron. Ou seja, imagine que na sua mão direita você tem 5 elétrons. Aí digamos que cada elétron equivale a 2 coulombs. Então você vai multiplicar o 2 vezes 5 e você vai ter a quantidade de carga total. E no caso aí seria o que? 10 coulombs, tá certo? Então a equação é bem básica nesse sentido, tá certo? Lógico, se a gente for esticar a baladeira para procurar saber como é que você sabe o número aproximado de elétrons, a gente teria que entrar numa área aí que ia levar muito mais tempo do que esse princípio básico que a gente está querendo entender aqui. Mas uma outra coisa bem básica também é quando você tem um excesso de elétrons. Esse excesso de elétrons a gente vai dizer que ele vai ficar carregado negativamente. Se ele tiver poucos elétrons, ou seja, se ele tiver mais prótons, ele vai estar carregado positivamente, tá certo? Então, ó, se dois corpos positivos se aproximarem, eles vão ficar o que? A tendência deles é se repelirem. A mesma coisa acontece quando você tem dois corpos carregados negativamente. A tendência deles é se repelirem. Agora, se esses corpos estão carregados em sinais contrários, um negativo e outro positivo, a tendência deles é se aproximarem, tá certo? Existem alguns processos de eletrização, onde um dos comuns que a gente pode perceber é o de atrito, tá certo? Então, um exemplo bem básico é se você pegar um tubo de vidro e friccionar com
um papel de seda ou um pano de seda, você vai fazer o que? Você vai atrair, vai tirar elétrons do vidro e vai passar para a seda. Né? Um exemplo bem básico também, se você pegar um canudo de aqueles canudinhos para beber refrigerante e passar um papel nele, vai acontecer a mesma coisa. Você vai haver uma transferência de elétrons de um corpo para o outro. E essa transferência de elétrons, ela é um pouco mais descrita quando nós temos essa tabelinha aqui. Então, ó, por exemplo, a lã que está aqui em cima e o vidro que está aqui mais para baixo. Cadê o vidro? Cadê o vidro? Está aqui. Aliás, está mais para cima, né? Então, ó, o vidro, quando você atrita o vidro com qualquer outro material desses aqui, por exemplo, que nem a lã que nós estamos, a tendência do vidro é perder elétrons, por isso que ele vai ficar positivo. E a tendência da lã é ganhar elétrons, por isso que ela vai ficar negativa. Então, qualquer experimentação que você faça observando essa tabela aqui, você vai ver essa transferência. A eletrização por contato ela é relativamente simples. Você tem um corpo carregado positivamente e um outro corpo neutro. O corpo, quando é neutro, pessoal, quer dizer que ele tem um número de elétrons e prótons semelhantes. Então, quando você coloca em contato, os elétrons, lógico, sempre quem vai estar em movimento é os elétrons. Então, os elétrons vão sair desse corpo menorzinho, vai passar para cá, e fazendo com que os dois fiquem positivos. A eletrização por indução, ela é dessa maneira. Você tem um corpo carregado neutro. Quando você aproxima um corpo que está carregado negativamente, os elétrons vão se repelir dos elétrons. Então, ó, os elétrons vão vir para o lado contrário, né? Ó, aquele princípio lá da repulsão. Você faz um aterramento, os elétrons vão sair pelo aterramento. Quando você cortar o aterramento, ambos os corpos estarão... Aliás, o corpo que era neutro agora vai estar positivo, tá certo? Se você inverter... Pronto, atrito, condução e indução. Vamos lá. Condutores isolantes, pessoal, a gente já tem uma noçãozinha básica que materiais metálicos são bons condutores, materiais como borracha, vidro são bons, cerâmica são bons isolantes. Então, condutores são aqueles que os elétrons conseguem se mover mais livremente. Bom, agora aqui vamos a um exemplo bem rápido. Aqui ele está afirmando o seguinte: ó, o cobalto é um elemento químico muito utilizado na medicina, principalmente em radioterapia. O seu número atômico é de 27 e cada elétron tem uma carga elétrica de 1,6 vezes 10 a menos 19. A carga elétrica total dos elétrons é de um átomo de cobalto em valor absoluto igual a C. Ó, basicamente é o seguinte, esse 27 aqui, pessoal, vai ser o número de elétrons, tá certo? E aqui a carga elétrica elementar. Como eu disse, ó, você tem a equação é essa: Q é igual a N vezes E. Então, o N, aliás, é o 27, o E é 1,6. Então, ó, você vai multiplicar o 27 por 1,6, que vai dar 43,2. Ah, e o que é que acontece com esse 10 a menos 19? Ele repete aqui, ó, 10 a menos 19 simplesmente repetiu aqui, tá bom? Ah, mas aqui tá o que é que aconteceu. Ora, eu pulei uma casa decimal aqui, esse menos 19 agora vai virar menos 18. O exemplo 2. Determina a quantidade de elétrons que deve ser perdida por um corpo para que ele adquira uma carga positiva que corresponde a 2,56 vezes 10 a menos 6 coulombs. Então aqui, ó, é diferente. Ele tem a carga e a carga elétrica elementar. Ele quer saber o número de N. Então ele pega esse N aqui, ó. Esse Ezinho que está multiplicando o N, ele vai passar para baixo dividindo. Então a equação agora vai ficar assim. Então é só dividir a quantidade de carga pela carga elétrica elementar. 2,56 dividido por 1,6 vai dar 1,6. Esse 10 a menos 19 aqui, pessoal, na divisão, ó, o que que acontece? Você repete a base 10, esse menos 19 ele vai inverter, vai subir e vai mudar o sinal, tá bom? Então, quanto é que ficaria 19 menos 10? Ora, 19 menos 10 vai ficar 9, tá bom? Então, tem esse outro exemplo aqui, que é tal qual o anterior, só para calcular o número de elétrons, tá bom? E esse exercício é o que eu deixei aí para o pessoal fazer.